Amigas, aproveitar o meu pico energético para gravar vídeos. E eu quero falar com vocês sobre inflamação. Por quê? Quem trabalha com ROF, gente, se não souber sobre inflamação, você tá com nada, viu? E aí eu tive que estudar um pouco mais sobre os mecanismos de inflamação. E eu queria conversar um pouco mais aqui com vocês. Vou tentar falar algumas coisas, mas não muito aprofundado. Mas se depois vocês gostarem e quiserem que eu aprofundo para vocês. Então vamos lá. Quando a gente está fazendo qualquer procedimento na ROF, a gente está gerando ali uma inflamação controlada no nosso paciente. Então, por exemplo, você está fazendo um preenchimento e aí você vai e faz o pertuito ali. Quando você faz o pertuito, já começa a acontecer um boom de informações no seu corpo, porque várias células elas começam a ser recrutadas ao mesmo tempo. Então, quando a célula ela sofre a lise, né, que é quando ela sofre algum dano, seja dano térmico, dano mecânico, qualquer injúria, ela sofre uma lise. E essa lise faz com que ocorra a liberação de fosfolipases A2, e essas fosfolipases A2, elas vão transformar o ácido araquidônico em prostaglandinas. E quem são essas prostaglandinas? Elas que vão começar com sinais iniciais da inflamação, que é a dor, o edema, o inchaço, rubor, calor. Não sei se vocês lembram que tem cinco sinais, né, na inflamação. E aí nisso, a gente tá lá, furando nosso paciente. Aí nisso, já tá acontecendo o que? A nossa imunidade inata. O que é a imunidade inata? É a primeira imunidade que a gente tem. E essa primeira imunidade que a gente tem vai ser como se fosse um sinal de alerta para o nosso corpo, que ele tem que enviar células para aquele local para, controlar aquela inflamação. Porque a inflamação nada mais é que uma tentativa do nosso corpo de reparar ali um desequilíbrio que aconteceu, né? Aí nisso a gente vai ter nas vias da COX, que a gente tem COX-1, COX-2. Essas COX-1 e COX-2, elas vão ser muito importantes também para esse processo. E a gente vai ter formação de leucotrieno, vai ter também os neutrófilos, que são os primeiros a chegarem no local de inflamação, porque eles são avisados pelos mastócitos, que são células residentes dos nossos tecidos. Eles chegam no local de inflamação e tentam fazer fagocitose. Quando a gente está com alguma infecção, esses neutrófilos, eles vão tentando fazer fagocitose dos vírus ou das bactérias, ou quando não é dos vírus e bactérias, eles vão fazendo a fagocitose também dos dumps, que são pequenos fragmentos que as células liberam quando ocorre a questão da lise celular. E aí, o que acontece? Mais posteriormente, né, depois que os neutrófilos eles aparecem, depois que acontece a liberação de histamina, inicialmente a gente tem uma vasodilatação. Por que tem que ter a vasodilatação? Porque a vasodilatação nada mais é que as nossas veias, nossas artérias ali, elas ficam mais abertas para que as células possam passar do sangue e ir para o tecido e auxiliar ali naquele processo. Então, olha como que o nosso corpo é perfeito. E aí, quando a gente está na nossa imunidade adaptativa, que é quando já passou um tempinho ali do início, né, da perfuração que a gente fez ali com o pertuito, depois que a gente já aplicou, por exemplo, o bioestimulador, os macrófagos, eles também vão chegando. E por que eles chegam? Porque eles terminam de limpar o que os neutrófilos não conseguiram limpar, e eles também começam a liberar TGF-beta
E esse TGF-beta, ele vai ser muito importante para quê? Para a gente ativar os fibroblastos específicos, que são os fibroblastos que vão estar expressando aquela proteína chaperona HPS47. E aí, vai fazer com que essas proteínas estimulem os fibroblastos a produzirem colágeno e elastina naquela região. E ao mesmo tempo também vai estar chegando o linfócito, entendeu? Vai estar chegando o linfócito, que são as nossas células de defesa, para auxiliar também ali naquele processo de inflamação, deixar a inflamação controlada. Então, basicamente, toda essa cascata, toda a nossa cascata inflamatória, ela vai ter uma fase de inflamação, vai ter uma fase de proliferação e também vai ter uma fase que é o reparo. E o reparo na HOF, né, em tudo na nossa vida, na verdade, a gente quer que ocorra de uma forma para regenerar aquele tecido, mas muitas vezes as células que deveriam sofrer apoptose, macrófagos, fibroblastos, os fibroblastos principalmente, em alguns casos, eles continuam a ser estimulados e ao invés de a gente ter um reparo, a gente acaba tendo uma cicatrização. Por quê? Porque os miofibroblastos, eles vão estar ali produzindo mais colágeno e isso pode fazer com que ocorra fibrose ou queloide. Por quê? Eles eram para ter morrido, não morreram, continuaram sendo estimulados e ao invés de deixar um reparo, né, fazer com que o nosso tecido volte ao normal, acaba ficando aquela cicatriz ou a fibrose, que é o excesso mesmo do colágeno que se acumula ali naquele local. Então, tem algumas pessoas até que têm predisposição mesmo a ter isso, é genético. Então, por exemplo, no caso dos bioestimuladores, por que a gente tem que falar com o paciente, o efeito não vai ser agora, não vai ser de imediato? Porque, a gente tem que respeitar o que a gente tem de mais precioso, que é o nosso corpo, entendeu? Então, para os fibroblastos começarem a produzir o colágeno, e eles começam primeiro a produzir um colágeno tipo 1, que depois vai se transformando em colágeno tipo 3, eles precisam de tempo, porque o colágeno inicialmente é um colágeno imaturo, é um colágeno desorganizado que vai ficando organizado à medida aí que vai acontecendo essa transformação de colágeno 3 para colágeno 1, perdão. E é importante falar para vocês também que o nosso corpo, ele vai responder muito à injúria que ele tá tendo ali. Então, a injúria mecânica, aliada a uma injúria térmica, por exemplo, a gente vai ter uma lesão muito maior. Então, com os bioestimuladores, né, a gente consegue ter uma lesão controlada. Mas, se a gente abusa muito também, a gente pode acabar fazendo com que o resultado não seja o esperado. Por quê? Porque o nosso corpo, ele precisa entender todo aquele processo. E quando a gente tem um excesso ali de injúrias, ele acaba não dando conta de tudo. Em casos do Ultraformer, por exemplo, que é o bioestimulador de colágeno que a gente tem, mas que ele é uma tecnologia, então a gente não injeta nada. Existem alguns pacientes que relatam que já sente que a pele está mais firme, que já sente o lifting mesmo. Por que isso acontece? Porque o calor, ele é capaz de fazer uma contração das nossas fibras elásticas, porque primeiro ele faz a desnaturação da proteína, que é o colágeno, e essas fibras elásticas, elas ficam contraídas por causa do calor. Quando as fibras elásticas ficam contraídas, dá uma sensação de retração do tecido, então por isso que o paciente sente isso, mas passa uns dias, é o que a gente chama de efeito Cinderela, ele passa a não sentir tanto. Por quê? Porque aí a gente vai ter que esperar o processo natural do colágeno acontecer. É como se fosse uma resposta imediata ao nosso corpo, porque o calor é foda, né? Ele é capaz de gerar isso mesmo, mas a gente sempre tem que esperar aí até os 90 dias, porque vai ter macrófago, vai ter células T gigante e outras células chegando para auxiliar nesse processo. Espero que vocês tenham gostado e eu amo falar sobre isso, amo falar sobre inflamação e não tem como a gente tratar o nosso paciente se a gente não tá entendendo a fundo o que tá acontecendo com ele. Beijos!